A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Everton. E eu quero relatar para os irmãos uma visão que o Senhor me deu, faz mais ou menos um mês e uma semana. E nesta visão eu via umas pessoas, pessoas violentas mesmo, pessoas más, perversas. E tipo esses carros S10, Hilux, assim, estrada, esses carros. Esses homens estavam em cima desses carros e eles andavam pelas ruas e onde havia igreja, eles destruíam as igrejas. Eles não aguentavam ver uma igreja, que eles destruíam mesmo os templos e eles perseguiam os cristãos. Os crentes não podiam andar na rua porque se eles vissem os crentes no meio da rua, eles matavam, eles não tinham pena. E eu me lembro que tinha um pastor nesse sonho e esse pastor ele encarava essas pessoas e quando ele colocava a mão na cabeça para orar, aquela pessoa manifestava um demônio e esse demônio olhava assim para ele e dizia que estava com muita fúria da gente, dos cristãos, porque os cristãos estavam atrapalhando os planos deles. Os planos que eles tinham para a nação aqui do Brasil, ou não sei qual eram os planos, mas que de alguma forma nós estávamos atrapalhando. E eu pude ver ao mesmo tempo em que eu vi ele dizendo isso, o grito de muitas pessoas. Muitas pessoas gritavam de dor, porque aqueles homens estavam possessos por esses demônios comiam a carne das pessoas vivas. Enquanto as pessoas estavam em vida ali, eles comiam a carne daquelas pessoas. Era uma perversidade terrível. E eu vi o grito das pessoas e não podia ficar ninguém na rua, não podia ficar ninguém. E uma voz me dizia que a fúria daqueles demônios era principalmente com as igrejas de bairro, essas igrejas pequenas, sabe, que às vezes as pessoas não dão nada. Os demônios tinham muita fúria dessas igrejas de bairro, muita fúria dessas igrejas pequenas. E ali eu me lembro que depois que o pastor ora e essa cena muda, a gente para dentro de uma igreja. E esse pastor, ele estava esperando aquele povo vir, aqueles endemoniados vir, porque aqueles demoniados descobriram que a gente estava ali dentro daquela igreja. E o pastor queria ficar lá fora para poder enfrentar de novo. Mas só que eu não achava correto a gente tentar o Senhor nosso Deus. O certo mesmo era a gente entrar e se esconder, porque se aquele povo viesse, com certeza aquele povo mataria a gente. Aí eu me lembro que a gente entrava dentro da igreja, e quando entrava dentro da igreja, a porta se fechava. Eu não sei como a gente entrava. Se eu disser para vocês que eu vi a porta, eu vou estar mentindo, eu não vi a porta. Eu só sei que a gente entrava dentro da igreja. Tinha eu, mais um rapaz e também esse pastor. E ali quando a gente entrava dentro da igreja, eu olhava para a igreja assim no chão, e tinha muitas pessoas deitadas, enroladas com lençóis, dormindo em cima do altar também, no chão, no meio da igreja. E que as pessoas estavam tudo dormindo, enroladas, né, se escondendo debaixo daquele lençol, dos lençóis. E eram muitas pessoas. E não expressava nenhum medo, eu não sei o porquê. Aquelas pessoas estavam deitadas. E eu me lembro que eu ia lá para o canto, para cima do altar, bem no canto esquerdo ali, deitava bem no canto da parede. E aquele homem que estava comigo, ele também deitava ao meu lado. Eu me lembro que eu olhava para ver qual seria a atitude do pastor. E o pastor simplesmente, que estava com a gente também, ele dobrava os joelhos no chão e ali começava a orar. Então enquanto ele estava ali orando, as pessoas também estavam dormindo, né, cobertos de lençol. E eu também deitado ali, eu ficava com medo, porque eu sabia que aquele povo estava vindo, eu sabia que aquela multidão e aquele povo endemoniado estava vindo em direção àquela igreja onde a gente estava. E eu ali ficava pensando muita coisa, falava, meu Deus, se esse povo vier,
eles jogar aqui coquetel molotov, jogar essas coisas aqui, pegar fogo, matar todo mundo aqui dentro. Então eu ficava meio que no desespero ali, pensando como é que eu iria sair dali de dentro. Aí de repente, enquanto eu tô deitado, que eu olho pra frente, eu me lembro de só ver mesmo a fechadura da porta, aquele espaçozinho onde a gente coloca a chave para abrir a porta. E também dava para ver a gretinha da porta. E quando eu começava a olhar para aquilo ali, eu digo para você, eu não sei como foi que a gente entrou. Não sei como foi, sei que a gente entrou dentro da igreja e ali ficou. E enquanto eu estava deitado ali, que eu olhava para frente, eu via a greta da porta e também via o lugarzinho que colocava a chave. E aí quando eu começava a fixar os meus olhos, eu começava a ver vulto, irmãos e irmãs, passando para lá e para cá. Eram muito vultos que iam para lá e para cá. Dava para ver pelas gretas, a sombra passando para lá e para cá. E eles estavam procurando a porta, procurando por onde entrar. E louvado seja Deus, eles não conseguiam entrar. Eles não conseguiam achar a porta. Eu dava para ver eles apalpando assim a parede pela greta, porque quando eles botavam a mão, a sombra dava para ver. Então era uma agitação, uma agonia. Eles queriam entrar e não conseguiam entrar. E ali esse sonho, eu despertei do sono e digo para os irmãos que foi algo muito horrível, muito terrível. Eu nunca tive uma experiência dessa. Eu nunca tive uma visão dessa. E o que eu pude entender é que os demônios estão com muita fúria da nossa nação. Eles estão com muita fúria da igreja, principalmente essas igrejas pequenas, onde há também verdadeiros adoradores, não só as pequenas, como grandes também, porque eu sei que ainda há um povo fiel, um povo verdadeiro, um povo que realmente guarda a palavra, vive a verdade e anda nos caminhos do Senhor. Então, de alguma maneira, de alguma forma, nós os cristãos, estávamos atrapalhando os planos deles. E eles estavam com fúria. E a fúria era tão grande que eles queriam destruir a igreja, queriam destruir o povo de Deus. Mas eu creio na palavra do Senhor que diz que nós, o povo de Deus, recebemos do alto poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião, e nenhum dano nos será feito. Deus protegerá a sua igreja. E assim como nós estávamos ali dentro daquela igreja, e eu posso perceber, não sei se é essa a interpretação correta, que aquele povo estava simplesmente deitado, enrolado, dormindo, e enquanto aquele pastor intercedia, não sei se aquele pastor era o próprio Jesus, eu não sei, mas eu só sei que ele não tinha medo, enquanto tinha muitas pessoas com medo, tinha muitos cristãos com medo. É porque já faz mais ou menos um mês, ainda tem algumas partes que eu não me lembro, mas eu me lembro que tinha muitas pessoas com medo, muitos crentes com medo, mas aquele pastor, ele encarava, ele não tinha medo, enquanto a gente estava ali dormindo tranquilo, ele estava ali de joelho orando. Mas eu creio que aquela tranquilidade ali, aquela igreja, simboliza a proteção de Deus para a nossa vida. Que dentro, se nós permanecermos dentro da igreja, guardados ali por Cristo, Cristo vai nos proteger. Ainda que esses demônios venham para tentar nos atacar, nos destruir, eles não vão conseguir, porque maior que está conosco, maior o Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Então é esta a visão que eu tive e passo para os irmãos, e peço aos irmãos que fiquem atentos, peço aos irmãos que orem mais, que vigiem mais, que procurem viver uma vida de união, uma vida com Cristo, porque o nosso Senhor está voltando. E a palavra diz em Apocalipse que o diabo, quando ele foi lançado aqui à terra com seus anjos, ele está com muita fúria dos descendentes de Cristo. Ele está com muita fúria dos filhos de Deus, dos servos do Senhor, daqueles que guardam a palavra, que guardam os mandamentos, daqueles que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Então ele está com fúria para destruir, para matar. Mas vamos vigiar, vamos tapar as brechas, vamos nos preocupar mais com a salvação, com a vida eterna, porque o nosso Senhor está voltando. Vamos orar para que as obras e os planos do diabo contra a igreja seja frustrada, seja destruída. Eu não sei o que é que ele quer contra a nação, contra o povo de Deus, mas o sangue de Jesus tem poder. E no nome de Jesus Cristo nós venceremos essas forças malignas para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês em revista de paz, revista de graça, em nome do Senhor Jesus.